Olá, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre as duas casas de Israel. Lembrando, fazendo uma breve recapitulação, no último vídeo a gente falou sobre a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó e eventualmente Efraim também. Uma promessa que diz respeito ao plano de Deus para alcançar a todos sobre a face da terra e estabelecer o seu reino, com aqueles que o temem, aqueles que andam, dentro daquilo que ele considera correto, do que é correto. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem um pouco mais histórica, digamos assim, porque são acontecimentos importantes e essenciais para compreender esse estudo. Então eu fiz uma linha do tempo aqui, bem simples. A ideia é fazer um resumão de tudo que está nesses livros aqui, para a gente compreender melhor, se localizar melhor nessa história. Então primeiro Gênesis. Em Gênesis a gente leu tudo aquilo lá, do último vídeo, e a gente sabe que José foi para o Egito, depois ele teve o contato novamente com sua família. Aí teve aquele texto que a gente leu, em que Jacó abençoa Efraim. E depois o povo ficou no Egito, A gente conhece a história, passou-se muitos anos. Depois o povo ficou escravo no Egito e a gente vê os acontecimentos narrados em Êxodo. Em Êxodo, Moisés retira o povo do Egito, E aí Deus promete a eles a terra, que é Canaã, a terra prometida. Moisés manda aqueles espias, somente Josué e Caleb reconhecem que é possível entrar na terra, que eles têm coragem de ir lá, eles confiam que Deus vai estar com eles, só que o restante do povo não. Então eles ficam 40 anos rodando ali no deserto, e por fim, quando toda aquela geração ele morre, menos Josué e Caleb, a gente vê no livro de Josué, os acontecimentos da entrada do povo em Canaã e na conquista, principalmente ali em Jericó, a muralha. É uma história bem conhecida. E aí, ok, com o povo já estabelecido lá em Canaã, o povo já estava lá, a gente vê em Juízes. Juízes é basicamente uma espécie de líder que foi estabelecido para o povo. E é basicamente isso. Foi antes de reis, ainda não existiam reis, eram esses juízes, essas figuras de liderança, digamos assim. Não vou me aprofundar muito nisso. E por fim, reis, que é o ponto em que eu quero tratar aqui hoje. Vamos lá. Só para contextualizar, como a gente vai ler aqui, sobre o que Deus falou para o povo no que concerne a ter um rei, a estabelecer um rei sobre eles, porque Deus sabia que o povo viria a pedir isso. Eles queriam ser como as outras nações, ter um rei, etc. Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está adiante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, ok. Esse foi o ideal, digamos assim, que Deus estabeleceu. O rei ideal é este aqui.
Aí é uma história bem conhecida, né? Primeiro nós temos esses 3 reis com as 12 tribos unidas. Saul, Davi e Salomão, que é filho de Davi. Não vou me aprofundar aqui nessa história em relação a Saul, Davi. O ponto que eu quero focar aqui é em Salomão e no filho dele e em mais um personagem. Então vamos clicar aqui. Sobre Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou que o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então a gente, né, é fácil presumir aqui que Salomão ele foi o contrário de tudo aquilo que a gente entendeu que Deus colocou como um ideal de um rei. É claro que a gente conhece que no fim da vida Salomão se arrependeu, né? Os livros que dizem respeito a isso, Eclesiastes, etc. Mas esse não é o foco aqui. A parte mais importante aqui é o que Deus determinou, que ele tiraria o reino dele e daria um servo, mas que uma parte ainda ficaria com o filho dele. Por amor de Davi, né? Ok. Então, profecia da divisão. Eu vou ler o texto primeiro e depois a gente fala um pouco mais. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, esse é um ponto muito importante. Jeroboão era um efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estava sós os dois no campo. Aías pegou só na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe,
e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tais darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tudo isso é muito importante, ele afirmando que vai deixar ali uma cidade, né? Sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Tudo isso é muito importante. É bom ter isso em mente porque mais para frente vai explicar tudo isso e é um ponto essencial para entender as duas casas de Israel. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Então é um cenário compreensível, digamos assim, né? Jeroboão recebe essa profecia de que Deus daria a ele 10 tribos e que o filho de Salomão, eventualmente, né, ficaria apenas com uma. E Salomão, ao descobrir isso, ele procura matar Jeroboão, justamente porque, né, ele iria prejudicar o filho dele, né, futuramente. Apesar de Salomão, Deus deixou claro que ele não seria prejudicado, mas sim o filho dele. Então é sobre. Por isso que eu coloquei profecia da divisão, porque é essa divisão que eu vou tratar agora, a divisão do reino de Israel, que eram 12 tribos, mas depois de alguns acontecimentos, que eu vou ler agora no próximo slide, eles vão se separar, 10 para um lado e outras duas para o outro. Vou ler esse texto aqui rapidamente, porque é um resumo do que a gente vai falar aqui. 1 Reis 12, do 16 ao 24. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então, aqui o que ele está falando, o povo estava incontente com o governo de Roboão, que era filho de Salomão. Esses já eram, né, os acontecimentos que fariam com que a profecia se concretizasse. A profecia de que Jeroboão ficaria com 10 tribos e o filho de Salomão apenas com uma. São nomes parecidos, mas são pessoas diferentes. Roboão e Jeroboão. Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, o Efraimita. Certo? Então, Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelada contra a casa de Davi até o dia de hoje. Roboão tentou estabelecer outra vez, né, o reino, as 12 tribos, mas não teve sucesso. E é isso que a gente vai ler aqui. Né? Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel.
a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Esse trecho final aqui é muito importante. O próprio Deus afirma que ele fez isso, ou seja, ele foi o responsável por essa divisão, tanto que ele profetizou isso, né? Ele usou os profetas para falar sobre isso. Então, o cenário que a gente vê aqui, o resultado disso, né, o povo se separando ali, um tendo como rei Roboão e outro tendo como rei Jeroboão. Então, por isso eu coloquei dessa forma aqui, 12 tribos divididas, divisão do reino, né? Efraim, coloquei Efraim porque Jeroboão era um efraimita, Roboão, né, um judeu da tribo de Judá. Reino do Norte, Reino de Israel, são nomes. A Bíblia vai se referir a esse reino de muitas formas. Às vezes Efraim, às vezes Reino do Norte, às vezes Reino de Israel, que diz respeito às 10 tribos que ficaram com Jeroboão. E o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, que tem 2 tribos, Judá e Benjamim, né, governado primeiro por Roboão. E em Reis a gente vai ver todo o processo dos reis, em ambos os reinos. A gente vai tratar disso no próximo vídeo, né? Mas com acontecimento específico, né? Sobre o que aconteceu com o Reino do Norte. E esse vídeo fica por aqui. O objetivo era pontuar esse acontecimento, a divisão do Reino de Israel. Eram 12 tribos unidas e foram divididas. Reino do Norte, Reino do Sul, ou Reino de Judá, Reino de Israel, Judá, Efraim, né? Essas duas nomenclaturas, esses dois reinos são essenciais para entender esse estudo também, como muitas outras coisas que eu falei aqui. Então, vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai terminar esse estudo, então ele pode ser um pouco mais longo, mas é necessário para entender e compreender esse plano que é maravilhoso. Entender isso daqui vai expandir muito o conhecimento bíblico daqueles que estão dispostos a entender. Até a próxima.